Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui fazer um relato de uma experiência que eu tive durante um período que eu fiz um jejum de 3 dias. Foi um propósito e antes de começar a falar eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu hoje, antes de estava me arrumando para sair e eu me deparei com um relato de uma pessoa que havia feito um jejum de 3 dias. E ali eu estava ouvindo a experiência, de uma irmã, e ali ela estava relatando, a sua experiência do jejum dela de 3 dias. E ali ela contando e algumas coisas me chamaram a atenção. E eu me lembrei dessa minha experiência que eu não tinha contado aqui no canal. Não tinha não, irmã Raquel, não tinha não, contado aqui no canal. Na verdade, eu ouvi, foram 2 experiências sobre o jejum. E essas 2 experiências em que eu estava ouvindo me chamaram muita atenção. E eu me lembrei desse jejum que eu fiz durante 3 dias. E eu vou falar assim um pouco, do que eu ouvi. Eu vou falar depois, posteriormente, a minha experiência do jejum que eu fiz durante 3 dias. Esses relatos em que eu ouvi hoje me chamaram muita atenção porque elas haviam comentado, estavam falando. Uma delas estava assim em uma aprovação muito grande, Uma jovem senhora, ela disse que estava uma aprovação muito grande, o marido desempregado e estava faltando assim, mas até alimento. Ela falando, um pouco das suas dificuldades, falando até que o carro, a bateria do carro tinha dado também problemas, Enfim, uma série de coisas. Eu fiquei ali pensando e ouvindo, e ali me veio na minha mente a vibração. Por isso que quando uma coisa fica ruim, tudo fica ruim. Pode ser uma aprovação de Deus, então pode ser assim uma aprovação, porque Deus ele não tenta, mas ele prova sim a nossa fé. Um grande exemplo disso foi Jó, que era reto, justo, temente. E a Bíblia diz que ele se apartava do mal, mas ele passou por uma grande provação. E alguém me pergunta assim, irmã Raquel, por que Deus então prova, São testes. Irmãos, por vários motivos. Primeiro, pode ter uma bênção muito grande. Segundo, refinamento de caráter. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Refinamento de caráter. Porque o que conta para Deus não é tempo de igreja, mas é um refinamento de caráter. Você ser trabalhado no seu orgulho, na sua altivez, ser trabalhado ou trabalhada na vaidade. Tem isso, irmã Raquel? Tem. São fatores intrínsecos que só Deus ele conhece o interior, ele sonda. De repente eu posso vir aqui, gravar o vídeo. Tô aqui, de uma forma bem simples, mas só Deus é que sabe dentro de mim se realmente eu sou simples ou não. Então, Deus, ele, como criador do ser humano, ele sabe como trabalhar com material humano em áreas que
nós precisamos ser trabalhados e até ser preparados para grandes bênçãos. Então, irmãs, nesse vídeo, a irmã estava falando que ela estava passando por várias provações. Parei aqui. As provações, pode ser por esses dois motivos, ou então pecados também, né? Pecados ocultos, ou mesmo a vibração da pessoa tá baixa, né? A vibração, a frequência aí dá tudo errado. Tem esse, Raquel? Tem. Já vê aquelas pessoas que naquele dia dá tudo errado, irmãs? Pode ser uma situação de vibração. Mas não é isso que eu quero falar aqui no vídeo. Eu quero falar sobre o jejum. E a irmã, ela estava contando no vídeo que ela ali naquele vídeo, ela falando que estava tudo ruim e ela resolveu fazer um jejum de um dia, 24 horas. E ali, o que me chamou a atenção naquele jejum, ela disse que um fato ali que me chamou a atenção foi que ela pediu força a Deus. E isso é algo também comum, né? Comigo, quando eu vou fazer um jejum prolongado, algumas semanas antes ou até meses antes eu já vou orando, pedindo a Deus força, porque não é fácil, irmãs. E ali isso me chamou muita atenção no testemunho da irmã. A segunda coisa que me chamou a atenção no testemunho da irmã e que isso também aconteceu comigo foi que ela disse que até algumas horas antes de terminar o jejum, ela começou a receber alimentos, porque ela disse que estava até sem alimento dentro da casa dela. Estava sendo uma prova que estava faltando coisas. E ela disse até que ao concluir as 24 horas, até algumas horas antes, ela já começou a receber comidas dentro da casa dela. Pessoas bateram no portão e entregaram para ela, né, frango assado. Aí assim, acho que no outro dia e nas semanas seguintes, Deus abriu a porta. Alguns dias depois, Deus abriu a porta para ela, para o esposo, porque estava muito difícil, mas estava muito difícil. E ela estava falando que a partir daquelas 24 horas chegou compra. Enfim, mas uma providência, uma provisão assim muito grande. E eu me lembrei, irmãs, desse jejum que eu fiz. Eu não havia contado isso aqui no canal. Foi um jejum de 3 dias. 3 dias, irmãs, 3 dias. Esse jejum foi um jejum assim um pouco diferente, porque eu sei da minha limitação. E quando eu comecei o jejum naquele primeiro dia, eu vi que eu não ia suportar ficar mais os outros 2 dias sem absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Cada um, irmãs, sabe do seu limite. E eu não quero fazer disso aqui uma regra, uma doutrina. E eu não quero dizer que vocês devam fazer a mesma coisa, viu? Não quero absolutamente. Eu não quero, né? Não desejo. Cada um é que sabe do seu limite. E eu não tenho problema nenhum aqui em expor o meu limite. Eu conheço o meu limite. E detalhe, eu nunca havia feito um jejum dessa natureza. Mas eu estava enfrentando uma batalha, uma adversidade de um álbum que estava acontecendo alguns entraves, e ali eu percebi que foi no mundo espiritual. Eu me orientei, né? Eu tive que me posicionar ali a nível espiritual para poder
obter essa graça, essa vitória, porque eu tive a percepção e a clareza que era algo de cunho espiritual tentando atrapalhar o que eu tinha para receber. E ali eu decidi fazer esse jejum por conta dessa finalidade espiritual. Mas, Raquel, tava faltando alguma coisa para você? Não assim, materialmente, mas não assim, né? Não, o jejum não foi nesse sentido, graças a Deus. Não foi nesse sentido, como no caso da irmã, mas eu lembrei, ela contando, eu lembrei que isso aconteceu comigo. O jejum era algo, como eu havia falado, estava para eu receber, eu estava a ponto de não receber, porque estava acontecendo no processo entraves que eu tive a percepção e clareza que era de cunho espiritual. Então ali eu precisava me posicionar no mundo espiritual e declarar, me posicionar ali, mas a Bíblia diz, Jesus falando, que há castas de demônio que saem com jejum e oração, né? E estava acontecendo isso, alguns entraves, algumas situações estranhas, e eu precisei ali me posicionar espiritualmente. E aconteceram duas coisas que me marcaram, que nunca havia acontecido. E como era a primeira vez, eu pensei assim, eu vou fazer o jejum de Esther. Irmãs, fiquei o dia inteiro. E eu nunca havia feito esse tipo de jejum, de assim, de vários dias seguidos, de longas horas. E eu sei da minha limitação física. E eu quero aqui dar uma dica, viu? O jejum, irmãs, não é para você se sacrificar. O jejum não é para você manipular a mão de Deus, não. O jejum é para você se aproximar mais de Deus, buscar um alinhamento em Deus, uma revelação, uma clareza e uma vitória, um posicionamento no mundo espiritual. E o jejum não é para você servir de vexame, ficar passando mal perante a sua família, perante os seus... E Deus não quer isso, irmãs. O jejum, você precisa ter uma percepção do seu limite, irmãs. E eu nem recomendo a pessoa que que nunca fez jejum, já de uma hora para outra, não, irmãs. É um passo a passo, eu não recomendo. O jejum não é para você ficar passando mal, porque se o teu corpo não está preparado, você não está acostumado a fazer jejum, você vai começar assim repentinamente, a taxa de glicose, ela abaixa muito. Tá arriscado desmaiar em casa, expor o nome de Jesus, expor a sua fé, se expor perante a família, parar num hospital, irmãs, Deus não quer isso não. Deus não quer isso. Né? Deus não quer isso. Primeiro que eu falo aqui muito aqui no canal, bom senso e equilíbrio. Segundo, irmãs, eu sou a primeira que ia falar, você que trabalha fora, eu recomendo que não faça jejum se estiver fora trabalhando. Não, nem recomendo. Mesmo que o teu serviço não seja um serviço braçal, mas só de você usar a mente ela precisa de açúcar, de oxigênio, açúcar, glicose, melhor dizendo. A mente, ela precisa de glicose, irmãs, né? Ah, mas eu não faço serviço braçal, não, né? Trabalhar com os pensamentos, com o raciocínio,
você está sim utilizando energia. Porque quando você fica muito tempo sem comer, o que teu corpo ele vai fazer? Ele é inteligente. Ele vai se adaptar, vai se readequar e vai se utilizar de uma energia reserva de emergência. Então, da onde que ele vai tirar? Ele vai tirar das camadas de gordura. Tem pessoas que têm, né? Então, o corpo ali mantém. E eu irmãs, eu já fui mais magra, mas eu ainda, né, não sou assim, um pouquinho acima do peso para estar fazendo. Eu sei do meu limite, eu conheço o meu limite. E eu desafio você a conhecer o seu limite. E eu só desafio a fazer esses 3 dias, por quê? Porque rotineiramente eu faço jejuns e já fiz jejuns prolongados de 12, 16 horas, de 14 horas, 18 horas. Então, o meu corpo eu entendi que ele iria bem. E eu comecei a fazer esse jejum, irmãs, de 3 dias. E já tinha um tempo que eu não fazia frente a esse grande desafio. E o que me chamou a atenção nos testemunhos das irmãs, eu percebi nesse jejum que eu fiz. Passou o primeiro dia, ali passou a madrugada, eu vi que eu não ia conseguir. E eu já estava assim no meu limite, aí eu pensei, eu vou tomar café. Eu só tomava o café e não comia mais nada. Porque eu entendi que ali era o meu limite corporal, meu limite físico. Não, eu só vou tomar café de manhã. Mas eu tô falando isso uma experiência minha, tá? Para eu conseguir levar o segundo, terceiro dia mais ou menos bem. E eu não procurava fazer esforço dentro de casa. As coisas que normalmente que a mulher faz, né? Que em casa tem bastante trabalho. Eu procuro manter em ordem. E não, eu vou tomar aqui um café, porque senão não vai ter condições. E ali, naquele segundo dia, eu tomei café e o restante do dia, orações, leitura da palavra, sem comer nada. E ali, irmãs, passou o terceiro dia. E naquele terceiro dia, eu precisava sair, ir para um lugar. E aconteceram 2 coisas que me marcaram nesse jejum. No terceiro dia, você tomou café, Marga? Eu tomei café. E ficava... Irmãs, não é fácil. E ali eu pedi força a Deus e saí para o meu compromisso. E aconteceram 2 fatos inusitados. E ali eu entendi que alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual daquele jejum, embora eu não tivesse feito por essa razão. Mas olha o que aconteceu. Eu saí e eu sentia, irmãs, que eu sentia que eu estava assim, resplandecente. Você sentiu isso, irmã? Que eu senti, mas... E olha que nem foi assim total. Mas eu sentia algo de tão especial nesse jejum, que foi entre aspas, né? O jejum de Estela, não comeu, não bebeu nada, mas eu ali, né? Não tive condições de seguir ali estritamente, mas foi válido, porque depois o propósito mesmo eu consegui avançar no mundo espiritual
E aquela força que estava atrapalhando aquele algo foi embora. Mas no terceiro dia, irmãs, eu pedi força, eu saí para o meu compromisso. E aconteceram duas coisas que me marcaram muito. O que, irmã Raquel? O que assim me marcou foi, primeiro, eu sentia que meu corpo, que eu estava assim resplandecente, que eu estava resplandecente. Eu não sei se vocês vão entender, mas não estava normal. Eu não estava. Eu entendi que no mundo, a percepção que eu tinha, a clareza que eu tinha, que eu resplandecia. E ali eu saí, fui pro meu compromisso, eu ligada com Deus, ali de boca fechada, não comentei nada com ninguém. E outra coisa, o jejum mesmo, que Deus vê, e que eu sugiro aqui, ó, falar nada para ninguém. E eu me lembro que eu estava nesse lugar, aconteceu esse fato inusitado. O que aconteceu, irmã Raquel? Primeiro, irmãs, uma pessoa se aproximou de mim, só me cumprimentou. Oi, irmã Raquel, tudo bem? Paz do Senhor e tal. Me pediu para eu fazer algo e pegou, tirou ali um valor financeiro alto e me deu. Eu fiquei assim, na mesma hora, irmãs. Essa pessoa nunca havia tido essa atitude comigo. Nunca havia tido essa atitude comigo. Nunca. Nesse mesmo instante, irmãs, acho que 30 minutos depois, e eu não fiz o jejum com essa finalidade. Não fiz. As minhas necessidades, graças a Deus, estavam todas supridas, as contas pagas. Não foi nessa finalidade. Irmãs, meia hora depois, e eu assim sentindo que eu tava, a palavra certa era assim, eu sentia no meu espírito que eu estava resplandecendo. Meia hora depois, irmãs, chegou uma outra pessoa, as duas não se comunicavam, não haviam falado entre si. Ela chegou para mim e me deu outro valor financeiro na minha mão, irmãs. Eu fiquei assim, eu falei, é o jejum, eu não fiz o jejum para isso. Então, assim, o que a irmã estava contando sobre as bênçãos materiais, no caso da irmã que estava falando, que eu ouvi, isso é uma verdade. Eu percebi que há um desbloqueio no mundo espiritual. Agora, não somente nesse que eu fiz teoricamente, né, de 3 dias, mas comumente nos outros jejuns que eu faço, inclusive ao longo do ano, esse de 21 dias, de 7 dias e alguns outros, né, às vezes inusitados que eu faço. Eu percebi isso, um destravar no campo material e financeiro. E isso vem principalmente, eu tive essa experiência normalmente nos jejuns de 21 dias. Há um rompimento, há um desbloqueio. Ao longo dos dias, né, lá pelo 15º, lá pelo 13º dia, você já começa a ver as coisas acontecendo sem esforço nenhum. Você atrai a bênção de Deus. O que foi diferente nesse de 3 dias, embora eu não tenha feito assim totalmente, completamente, porque eu senti ali que eu estava no meu limite, senão eu não iria conseguir suportar, levar até o fim. E eu creio, irmãs, que Deus recebeu, porque depois eu recebi a vitória, houve um destravar também
na finalidade do que eu havia feito. Houve realmente um destravar desse algo que eu senti que era de força espiritual, e aconteceu isso que para mim foi assim muito inusitado. Não era a minha finalidade do jejum para, enfim, não, as contas estavam pagas, estava abastecida materialmente, o celeiro não era, né? Mas curiosamente eu percebi isso, e foi assim rápido, já no terceiro dia. Então, qual é a lição que eu tiro disso? Esse jejum de 3 dias, que é o jejum de Esther, e que eu, na minha humilde visão, eu vejo que ele é muito perigoso. E perigoso por quê? Porque é necessário haver um preparo antes, você já precisa ter uma rotina de jejuns antes, até para o teu corpo não sentir tanto. É necessário ter muita cautela, irmãs, não só esse, mas de outros jejuns. Eu não recomendo isso, irmãs. Mas, Raquel, o que você recomenda? Equilíbrio e bom senso para não ser alvo de escândalos. E cada um sabe do seu limite corporal, sabe do seu limite material. A outra lição que eu entendi desse jejum de 3 dias foi que ele é muito agressivo, né? Esther teve vitória e eu obtive vitória, embora, né, eu tivesse tomado café de manhã. Na minha observação, visto que era a primeira vez, né, que eu ali fiz, é que ele é muito agressivo no mundo espiritual. Irmãs, e há um destravar muito forte, muito grande, muito poderoso e rápido. Não tem nada que fica, não fica demônio, não fica resistência, fica assim, né, um alinhamento perfeito, mas é necessário ter cuidados antes, viu? E eu quero aqui também dizer que quando eu vou fazer também um jejum, reafirmando que eu já falei isso aqui no vídeo, normalmente quando eu vou fazer assim, um jejum prolongado, eu oro antes, né, o que elas falaram também. E eu quero aqui recomendar, sugerir que você já vai orando antes. Senhor, me ajude. Senhor, me dê força. Você, né, precisa, porque é uma batalha. O nosso corpo, ele está acostumado e ele quer comida a todos os instantes. Ele quer mastigar, ele quer, né, sentir o sabor, ele quer comida, ele quer alimento sólido. Então, assim, é uma batalha muito grande, irmãs. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha servido de edificação. Perdoe, irmãs, que eu tô assim um pouco lenta, né? Tô atropelando aqui um pouco nas palavras. Não sei, assim, é porque eu tô um pouco cansada, mas eu senti de Deus vir aqui compartilhar essa experiência e esse testemunho que foi assim algo inusitado. As pessoas, né, vieram e botaram na minha mão. Então, assim, mas em nome de Jesus, vivemos em um tempo onde o inimigo é o maior interessado para que nós não venhamos a jejuar. Essas propagandas, é muita comida. E um dia, né, eu vou me preparar para vir aqui falar sobre o pecado da gula, que é pecado. Amém? Então, mas hoje eu quero ficar aqui somente nesse relato breve dessa experiência de jejum. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz.